a Deus. Vamos lá. Irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos, seja presencial ou desta maneira, virtualmente, nós não fazemos isso, irmãos, para cumprir um protocolo, para cumprir uma agenda, para passarmos o nosso tempo, não. Nós nos reunimos para adorar o nosso Deus, para louvá-lo, para engrandecê-lo e para ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós queremos ouvir a palavra do nosso Deus. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para hoje, irmãos, é justamente o texto da ceia do Senhor. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 33. O tema para esta mensagem, irmãos, é o seguinte: 4 olhares inevitáveis. Repita comigo: 4 olhares inevitáveis. Amém. Esse é o tema de hoje. Então, eu vou pedir para a Ângela ler 1 aos Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 33. Já abriram aí? Amém? Então vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todas as vezes que nós nos assentamos à mesa do Senhor para comer o pão que representa o seu corpo e beber o vinho que representa o sangue do Senhor, Ele nos ordena a lembrarmos de sua morte até que Ele venha, como a Ângela leu. Também a nos examinarmos e a esperar uns pelos outros. É isso que o texto nos ensina. Portanto, irmãos, quando nos assentamos no Senhor, devemos olhar para o passado, para o futuro, para dentro de nós e ao redor da mesa. Então, o primeiro olhar, irmãos, como eu disse, o tema de hoje é o seguinte: 4 olhares inevitáveis. Então, o nosso primeiro olhar, irmãos, segundo o texto, nós temos que olhar para o passado. Porque a ceia do Senhor, como está escrito, a Ângela leu, a ceia do Senhor anuncia a morte de Jesus, né? Está escrito aqui, ó, fazer isto em memória, por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou o cálice dizendo: este é o cálice do meu sangue, sangue da nova eterna aliança, porque todas as vezes que comer deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia do Senhor, ela anuncia a morte de Jesus. Então nós devemos olhar, irmãos, para a cruz de Cristo, pois ela é o centro da mesa do Senhor Jesus. E a morte expiatória de Jesus Cristo e o seu sacrifício vicário. Então, a cruz de Cristo, irmãos, é o centro, é a palavra central da mesa do Senhor, é a morte, né, expiatória de Cristo e o seu sacrifício vicário. Irmãos, na realidade, nós é que estávamos mortos espiritualmente, em nossos pecados e delitos. Nós é que deveríamos morrer pelos nossos pecados. Nós é que éramos culpados, irmãos, diante de Deus. Nós é que estávamos condenados. Nós é que andávamos em trevas e perdidos. Tudo isso, irmãos, por causa do nosso pecado. Nós é que não tínhamos paz com Deus. E quais são, irmãos, as justificativas que eu e você, qualquer ser humano, poderia apresentar diante de Deus pelos pecados que cometeu? Quais seriam as justificativas? Por exemplo, você peca. Eu peco, nós pecamos. Tudo bem, pecamos. Que justificativa nós iremos dar diante do nosso Deus por termos pecado? Irmãos, não há justificativa nenhuma, né, diante de Deus que justifique nós termos pecado, né? Porque o salário do pecado, segundo Deus, é a morte. O salário do pecado, irmãos, é a morte. Por isso que Deus enviou seu Filho. Olha, irmãos, presta atenção. Deus enviou Jesus, não foi para nos inocentar. Deus enviou Jesus para nos salvar desta condição terrível na qual nós estávamos, antes de sermos salvos por Ele. E foi a sua maravilhosa graça, e nenhum mérito nosso, irmãos. Foi puramente a graça do Senhor que nos salvou. Então, quando nós olhamos para a cruz, quando a palavra de Deus diz que nós temos que nos lembrar da morte do Senhor, até para a gente se lembrar da morte do Senhor, eu tenho que olhar para a cruz, onde Ele morreu, né? E por que Ele morreu. Então o Senhor está nos ensinando, né, irmãos, essas coisas. Então nós temos que nos lembrar que nós estávamos numa condição terrível, total perdição, longe de Deus, sabe, sem Deus no mundo, em trevas, mortos dos nossos pecados e delitos, culpados diante de Deus, e o Pai enviou seu Filho para nos salvar desta condição. Como eu disse, não foi para nos inocentar, e sim para nos salvar da condição terrível na qual nós estávamos. E Jesus, lá na cruz, Ele morreu a nossa morte. Como eu disse anteriormente, éramos nós que tínhamos que morrer pelos nossos pecados. Mas Jesus tomou o nosso lugar lá na cruz. Por isso que chama morte expiatória, por isso que chama sacrifício vicário, porque Jesus, lá na cruz, Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, pois nós é que deveríamos ser mortos, porque nós é que somos pecadores. Mas agora, irmãos, né, salvos, nós podemos dizer o que está escrito lá em Romanos 5, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: agora, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, nós agora, irmãos, estamos justificados diante de Deus. Agora sim, nós temos paz com Deus. Nós não tínhamos antes, sabe? Mas Jesus é a nossa justificação, Jesus é a nossa justiça, né? E em Jesus, irmãos, nós podemos estar na presença de Deus. Então tudo isso, irmãos, através da cruz de Cristo, né? Então o primeiro olhar, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos que olhar lá para o passado e nos lembrar da morte de Jesus na cruz. Amém, amados? Agora, o segundo olhar, né, tem que ser para o futuro. A ceia do Senhor anuncia também a volta de Jesus. Está escrito aqui. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia do Senhor também anuncia a volta de Jesus Cristo. Irmãos, cristão é alguém que ama o Senhor Jesus mais do que qualquer pessoa e qualquer coisa que existe no mundo. Entendeu o que eu falei? Cristão é alguém que ama o Senhor Jesus mais do que ama todas as pessoas e coisas do mundo, né? Então, por exemplo, eu amo minha esposa, amo minha mãe, amo meus filhos, meus netos, meu genro, minha nora, amo você, irmão em Cristo, né? E o Senhor não fala para nós deixarmos de amar. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar Ele mais do que todas as pessoas e as coisas que existem no mundo, né? Então, cristão é alguém que ama Jesus mais do que todas as pessoas do mundo e todas as coisas do mundo. Então, irmãos, qual é a esperança do cristão? O que você espera? O que eu espero, que nós que somos cristãos esperamos? É claro, irmãos, a volta do Senhor Jesus. Nós esperamos que o Senhor volte, pois Ele prometeu que vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja. Ora, irmãos, se nós amamos Jesus, é porque também nós amamos a sua volta gloriosa. E lá em 2 Timóteo 4:8, ensina que nós temos que amar a volta do Senhor. Se amamos o Senhor, irmãos, é óbvio que nós temos que amar também a volta de Jesus. Nós cremos que o dia da volta de Jesus já está determinado por Deus, mas nós não sabemos que dia será. Ninguém sabe, irmãos, quando Jesus vai voltar. Mas eu creio que Deus já determinou esse dia. Só que nós não sabemos quando será. Mas qual deve ser, irmãos, a nossa expectativa, nós que somos cristãos, em relação à volta de Jesus? Que Ele volte, irmãos, imediatamente. É isso que está no meu coração e creio que está no teu coração também. O que nós mais desejamos é que Jesus volte imediatamente. Esta era a expectativa da igreja primitiva. E deve ser também a nossa, irmãos. Nós desejamos ardentemente que o Senhor volte imediatamente. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse que o Espírito e a noiva dizem: vem. Então, nós somos a igreja, nós somos a noiva do Senhor, nós somos cheios do Espírito Santo. Então nós que somos a igreja do Senhor e o Espírito Santo que habita em nós, ele
nós, que a igreja e o Espírito, dizem: vem, Senhor Jesus. Por isso que nós não cansamos de cantar, né, irmãos? E também de dizer: Maranata, vem Jesus. Então essa, irmãos, tem que ser a expectativa do nosso coração. Se espero o Senhor, é porque também estou preparado para a sua vinda gloriosa. Irmãos, eu estou esperando o Senhor. Você está? Amém. Amém. Mas estamos nos preparando para a volta do Senhor? Por isso, irmãos, que a iminente volta do Senhor Jesus tem que provocar em mim e em você, que nós somos cristãos, uma vida de santidade e uma vida digna do Evangelho. Então, se eu e você, se a igreja está esperando o Senhor, então a minha vida, eu tenho que caminhar em santidade e ter uma vida digna do Evangelho. Por quê? Porque eu estou esperando o meu Senhor. Então, eu não posso esperar o meu Senhor sem me preparar para a sua volta. Né? Então, ele disse que voltaria. Ele disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Então, nós precisamos estar preparados. Então, essa nossa expectativa de que o Senhor vai chegar a qualquer momento, tem que provocar em nós, irmãos, uma vida de santidade. Sabe? Tem que provocar em nós uma vida digna do Evangelho. Eu não posso viver de qualquer maneira. Né? Lá em Tiago 5,8 está escrito assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando Jesus voltará? Você sabe? Agora, uma outra pergunta. Se for hoje, nós não sabemos quando vai ser. Se Jesus voltar hoje, você está preparado para subir com Ele e morar com Ele eternamente? Então a ceia do Senhor, ela também fala, irmãos, da volta de Jesus. E se nós amamos Jesus, nós também amamos a sua volta. E o desejo do nosso coração tem que ser que Jesus volte agora, imediatamente. E se eu estou esperando o Senhor e eu desejo que Ele volte, é claro, irmãos, que eu vou viver uma vida de santidade. É claro, irmãos, que eu vou fugir do pecado. Sabe? É claro, irmãos, que eu vou procurar ter uma vida digna do Evangelho, de tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado através da sua palavra. Né? Então, quando Jesus voltará? Não sabemos. Mas e se for hoje? E se for hoje? Você está preparado? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele vai vir de repente. De repente. Sabe? Então precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Maranata, vem Jesus. Você ama a vinda do Senhor? Então dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O terceiro olhar, irmãos. Irmãos, quando tem calor, começa a vir aquele... Como é que chama esse bichinho? Siriri. Siriri, né? Ele está aqui rodeando a lâmpada. E caindo, mas glória a Deus. Irmãos, o terceiro olhar, nós temos que olhar para dentro de nós. O texto que a Ângela leu da ceia, que nós lemos todas as ceias, está escrito assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Então, não devemos examinar, irmãos, a vida do nosso próximo. Não somos juízes para julgar o nosso próximo. Não. Nós temos que nos examinar a nós mesmos. E como o Senhor falou na celebração passada,
Examinar-se significa fazer um autoexame. Você se autoexaminar. Analisar e observar atentamente a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? É sondar-se, investigar-se. É investigar o próprio coração. Né? É esquadrinhar-se, é vasculhar-se. O que mais? É submeter-se a um exame, a um teste. E claro, esse teste, a base dele tem que ser a palavra de Deus. A única base do nosso exame, irmãos, tem que ser a palavra de Deus. Porque se não for, irmãos, né, não vai ter nenhum proveito. Antes vai ser desastroso. Por quê? Imagine você analisando a sua vida com Deus. Imagine você analisando ela com a sua justiça própria, com a sua autoconfiança, com a tua mente meritória. Né? Vai ser desastroso, irmãos. A palavra de Deus diz que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. Então, quem é a nossa justiça? É o próprio Jesus. Jesus é a nossa justiça. Né? Então, amados, na mesa do Senhor, a mesa na qual estamos assentados com o Senhor, na mesa do Senhor há cura, reconciliação, restauração. Né? Por isso, irmãos, que a ordenança do Senhor é a seguinte: examine-se e coma. Então, eu e você temos que olhar para dentro de nós e nos examinarmos e comermos da mesa do Senhor. E claro, como eu disse, esse exame, a base dele tem que ser a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar, né, nesse exame todo. E o quarto olhar, irmãos, nós temos que olhar ao nosso redor. Temos que olhar ao nosso redor. No final do texto que a Ângela leu, o versículo 33 diz assim: assim, pois, meus amados irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Então imagine, estamos assentados, né, em torno da mesa do Senhor. Então temos que esperar uns pelos outros. Então a ceia do Senhor, irmãos, é um momento de comunhão, né? Comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Então nós devemos olhar, irmãos, ao redor da mesa do Senhor, para ver se para ver se algum dos nossos irmãos não está presente. Né? Hoje nós estamos, ou melhor, nesse tempo nós temos participado da ceia do Senhor, cada um no seu lar, né? Cada um na sua residência. Né? Mas quando nós voltarmos lá para o lugar que o Senhor nos deu pela sua graça, né? Quando nós estivermos ali em torno da mesa do Senhor, nós devemos olhar ao nosso redor, para ver se algum dos nossos irmãos não está presente. E se nós notarmos a ausência de algum dos nossos irmãos, nós devemos nos perguntar, irmãos, por que será que o nosso irmão não compareceu hoje na igreja? Porque, irmãos, como igreja, como irmãos, como filhos de Deus, nós temos que cuidar uns dos outros. Sabe? Nós temos que nos preocupar uns com os outros. Sabe? No reino de Deus, irmãos, não há egoísmo. Sabe? No reino de Deus é amor. No reino de Deus é a gente preocupado uns com os outros. Então, quando nós agimos assim, é porque os nossos irmãos são importantes para nós. Quando nós nos preocupamos com eles, sabe?
é porque eles são importantes para nós. Né? Então, quando nós esperamos uns pelos outros, é porque nós amamos os nossos irmãos. Quando a gente nota a falta de alguém, né, e brota um sentimento no nosso coração, é porque nós amamos o Senhor, né, e amamos os nossos irmãos, e amamos estar juntos uns com os outros. Né? Então, imagine só, estamos diante da mesa do Senhor, em torno da mesa do Senhor. Eu aqui na minha casa, você na sua, mas todos nós estamos em torno da mesa do Senhor. Então, de um lado da mesa, estamos nós, pecadores que fomos salvos pela graça de Deus. Unicamente, irmãos, pela graça de Deus, não pelos nossos méritos. Se fosse pelos nossos méritos, nós estaríamos perdidos. Mas não é pelos nossos méritos. É totalmente pela graça de Deus. Então, de um lado da mesa do Senhor, estamos todos nós, pecadores, salvos, remidos pelo sangue do Senhor. Do outro lado da mesa está o nosso Deus, o nosso Pai. E sobre a mesa, irmãos, está o Cordeiro, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que foi enviado ao mundo para nos salvar da condição terrível que nós vivíamos, nas trevas, em pecados, mortos nos nossos pecados e delitos, em guerra com Deus. Então, Deus enviou Jesus para nos salvar, não foi para nos condenar. Deus enviou Jesus não para nos inocentar, mas para pagar o preço da nossa dívida, o preço dos nossos pecados. E quando Ele morreu lá na cruz do Calvário, Ele pagou a dívida, aleluias, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, deixa eu repetir os 4 olhares aqui, inevitáveis. Toda vez que nós participarmos da mesa do Senhor, nós temos que ter esses 4 olhares, né? É inevitável, quando a gente lê o texto, é inevitável não ter esses 4 olhares. Então, o primeiro olhar é olhar para o passado, né? Para a morte de Jesus, nos lembrarmos da morte dele lá na cruz, o significado dela, por que ele morreu. O segundo olhar é para o futuro, porque a ceia do Senhor anuncia a volta do Senhor, e nós, cristãos, amamos a volta do Senhor. O terceiro olhar é olhar para dentro de nós, para nos examinarmos, né? E o quarto olhar é olhar ao nosso redor, esperar uns pelos outros, né? Aí na sua casa, está faltando alguém para participar da ceia do Senhor? Aqui em casa está completo, né? Eu, a Ângela, minha mãe. E na sua casa? Estão todos aí? Não está faltando ninguém? Dá uma olhada ao redor aí. Se está faltando alguém, então é o que o Senhor diz: esperai uns pelos outros. Esse esperar significa se preocupar com o irmão. O que será que aconteceu? Por que será que ele não veio? Por que será que ele não está aqui? Então, amados, eu quero encerrar esta mensagem exortando a cada um de vocês, né, que está ouvindo esta mensagem, a permanecer firme na presença do Senhor. Sabe? Não vacile. Realmente nós estamos vivendo momentos difíceis, pandemia, isolamento social, né? Uma situação muito difícil. Mas a grande realidade, irmãos, é que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Repita comigo assim: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós, irmãos, é o Senhor, o próprio Senhor. Aleluia. Então, esta é a grande realidade. Então, não desanime. Durante a semana, não deixe de comparecer na célula, na sua célula. Sabe? Honre
mesmo a vida do teu líder, abençoa mesmo a vida dele, ore por ele, sabe? Então, fica firme, persevera. É na vossa perseverança, disse Jesus, que ganhareis a vossa alma. Então, persevere até o fim. Não desista, não. Sabe? Durante a semana, então, não deixe de comparecer na sua célula. E aos domingos, não deixe de comparecer na celebração ao vivo. Porque ao vivo, não sei, parece que é mais. Não sei. Então eu creio, irmãos, que em breve todos nós estaremos juntos lá no espaço que o Senhor nos deu, celebrando o nosso Deus, né? O nosso Salvador, e também estaremos participando, né? Nas células, de forma presencial. Que saudade nós estamos, né, bem? Dos anfitriões, daqueles que abriram com amor o seu lar, a sua casa, para receber os irmãos. Saudade, né? Dos nossos líderes, né, do ministério. Mas em breve, irmãos, nós estaremos juntos. Deus, eu creio que Ele já marcou o dia, né, para tudo isso terminar. E que todos nós, nesse tempo, né, tenha discernido tudo o que Ele quis dizer, né, com toda esta situação. Então eu quero, nesse momento, orar a Deus pela sua vida, né? E em seguida nós vamos consagrar o pão, consagrar o vinho e vamos juntos participar da ceia do Senhor. Convido você a fechar os teus olhos, vamos nos ligar no trono da graça de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso coração é grato diante da Tua presença, pelo maior presente, Pai, que recebemos de Ti, o Teu próprio Filho. Obrigado, Pai, por nos amar tanto, a ponto de nos dar o Senhor Jesus, para nos salvar da condenação eterna, para nos salvar daquela condição terrível na qual nós nos encontrávamos, Senhor. Estávamos em trevas, perdidos, mortos nos nossos pecados e delitos, culpados diante do Senhor, longe da Tua graça, da Tua glória. E Jesus veio ao mundo e nos salvou de toda esta condição. E nós te agradecemos, Pai, por Jesus Cristo. Te agradecemos, Jesus, pela Tua obra, pelo Teu sacrifício ali na cruz do Calvário, em favor de todos nós pecadores. Obrigado, Jesus, por morrer a nossa morte. Obrigado, Jesus, por nos salvar da condenação eterna. Obrigado, Jesus, por escrever o nosso nome na glória. E nós, Senhor, a Tua igreja, te aguardamos. Maranata, vem, Jesus. Senhor, apressa-te em socorro da Tua igreja, nesta terra, nesse tempo tão difícil. Não somente, Senhor, em favor da Tua igreja, mas de toda a humanidade, Senhor. Daqueles que também ainda não foram alcançados com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua bondade. Que o Senhor também alcance eles, através da Tua igreja. Alcance, Pai, aquele que ainda está nas trevas, aqueles que ainda, Senhor, não reconhecem a Ti como Senhor e Salvador. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse momento maravilhoso, onde todos nós, ao redor da Tua mesa, Senhor, vamos celebrar a ceia do Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este privilégio, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém. Senhor. Amém. Glória a Deus.